Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Mais uma mesa redonda, dando continuidade ao primeiro Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade, a mesa Cidades Sustentáveis e o Combate à Pobreza Energética. Hoje a gente conta com dois palestrantes, a professora Monique Menezes, o professor Leonardo Luiz dos Santos. A professora Monique Menezes é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, o Instituto Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, especialista em concessões e parceria público-privada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Durante o doutorado, foi pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia de San Diego e, posteriormente, bolsista do IPEA. É professora associada do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFP, professora do curso de bacharelado em Ciência Política também da UFP, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da UFP e do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, onde também atua no mestrado profissional. Ocupou o cargo de secretária executiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina entre 2013 e 2017, Secretaria Municipal de Concessões e Parceria também em Teresina em 2017 e 2020, e participa desde 2019 do programa Women's Leadership Network da Universidade Columbia. O professor Leonardo Luiz dos Santos é especialista em planejamento e gestão social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em promoção da saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, atuou como consultor de serviços e programas de saúde pública, professor universitário na Faculdade de Pitágoras, na PUC de Minas, da Universidade Federal de São João del Rei, tem habilidade em gestão de projetos de infraestrutura urbana, na estruturação de projetos de concessão e parceria público-privada, atuou como gestor público federal na diretoria de ocupações da CASMG, no Ministério da Agricultura, na área de agronegócio e comércio exterior. Atualmente ocupa o cargo de diretor executivo do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Eu sou Vitor Vasques, vou coordenar a mesa com vocês. Então, para a gente não perder tempo, já passo a palavra para a professora Monique Menezes. Professora, por favor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Leonardo. E boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, né, por estar aqui nessa mesa, e vou compartilhar minha tela, vou fazer uma apresentação. Quero agradecer ao professor Raimundo Júnior pelo convite também, né, pelo desafio de vir aqui falar sobre cidades sustentáveis e combate à pobreza energética no Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver como é que compartilha aqui, deixa eu ver. Se eu faço direitinho. Você sabe, Vitor, como é que a gente compartilha aqui? Eu estou olhando aqui, não estou me... Vai em compartilhar. É share. Quem autoriza sou eu, tá? Ah, você tem que autorizar. Então tá. Eu botei slides aqui. Eu vou botar no meu computador, no caso, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para você, Raimundo? É fazer algum upload de arquivo? Ah, tá. Então, deixa eu pegar aqui. Eu não sabia. Vou te dar aqui o arquivo. Você recebeu aí? Tá processando aqui para mim. Bom, para a gente não perder muito tempo... Ah, bom, acho que já está indo, né? O Raimundo vai... Ah, pronto. Eu não vou... Eu posso passar, ou Raimundo, por aqui? Posso, né? Pronto. Para a gente não perder muito tempo, né? Qual foi
qual foi o desafio que o Raimundo trouxe para a gente, né? Falar sobre cidades para a mesa, né? Falar sobre cidades sustentáveis e o combate à pobreza energética. E aí eu fiz o seguinte roteiro, né, para conversar com vocês, né? Eu trouxe aqui para falar um pouco sobre os desafios da cidade, né? Os desafios que a gente tem nas cidades de um modo geral, falar um pouco sobre Smart Cities, cidades inteligentes, e aí, dentro de cidades inteligentes, falar do combate à pobreza energética, e, em seguida, eu trouxe algumas ferramentas de inovação, e a ferramenta de inovação que eu trouxe para falar um pouco mais são os Urban Living Labs, os laboratórios urbanos, até porque eu imagino que o professor Leonardo vai falar sobre as parcerias público-privadas, então eu trouxe essa discussão dos Urban Living Labs, que é um tema que também tem sido bastante discutido na Europa, mas aqui no Brasil também, né? Então, falando um pouco aí sobre... deixa eu ver como é que passa isso aqui. Os desafios da cidade, né? O que a gente tem, né, no mundo, desafios da cidade e também na questão das políticas públicas, né? Então, na atualidade, né, os desafios contemporâneos, a gente tem enfrentado o que a gente chama de wicked problems, né? Problemas cada vez mais complexos, né, são enfrentados pelas cidades no mundo, e isso tem resultado, né, na busca, tanto pelos gestores públicos ou quem estuda políticas públicas, né, a pensar em novas soluções de políticas públicas ou novos arranjos, né, trazendo principalmente aí o componente de inovação e também o uso de tecnologias, né, para se pensar esses problemas cada vez mais complexos. E essa complexidade, ela se agrava principalmente em cidades como a gente tem nas cidades brasileiras, no qual a gente tem uma interseccionalidade de problemas, né? Como é a questão da combinação de vulnerabilidades sociais, crescimento desordenado, que a gente tem em diversas das nossas cidades, bem como as mudanças climáticas. Então, a gente tem um público amplo aqui, né? Mas a gente está falando da Universidade Federal, a partir daqui da Universidade Federal de Teresina, no Piauí, e o Leonardo também conhece bem a realidade aqui do Piauí, porque já acho que atua, né, aqui em algumas cidades. A gente aqui, por exemplo, tem um que a gente chama de extremo clima quente, né? Então, a gente tem um calor excessivo, desconforto térmico. Em outras cidades, você tem outros problemas, né? Como a gente tem visto agora nos últimos dias, nos últimos meses, como lá em Recife, aqui também no Nordeste, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis, né? Então, as mudanças climáticas, eu diria que elas são um dos principais desafios hoje das cidades, né? É um problema real das cidades e é um problema que é difícil de combater, principalmente pelo fato de que a gente muitas vezes pensa os problemas climáticos como algo do futuro que ainda não está presente na nossa realidade, mas que, na verdade, já está bastante presente. Então, eu diria que é um dos principais desafios aí que a gente tem, né, em relação às cidades, né, esses desafios que a gente tem contemporâneos. E a busca, né, no caso, por implementar políticas aí que têm o objetivo de transformar as cidades, né, cada vez mais em cidades inteligentes, deve incluir, né, e aí o componente da participação e da cocriação. Por quê? Né, quando a gente está falando de pensar os desafios da cidade, o que a gente tem observado em diferentes contextos no mundo, em diferentes cidades? Né? Vamos trazer o componente, vamos trazer a ideia de smart cities, a ideia de cidades inteligentes. Mas isso tem que vir, né, para as cidades, do ponto de vista também do componente da participação, trazer junto com isso, né, a participação e a inovação a partir do processo de cocriação. Aí, quando eu estou falando participação, eu estou falando participação no processo mesmo de elaboração das políticas públicas, porque a gente, nos últimos anos, os gestores públicos, de um modo geral, tem trabalhado a ideia de participação muito assim, de você já levar um projeto formatado para a população opinar em algo que já está pronto. E aqui a lógica, né, quando a gente está falando desse processo de participação e da cocriação,
é de participar mesmo no desenho da política pública desde o início, né? Isso porque, quando a gente está falando de cidades inteligentes, né, as primeiras políticas que vieram de cima para baixo, elas não funcionaram, elas falharam. E isso já foi bastante mapeado pela literatura, né? No sentido de que o papel do cidadão ele era bastante reduzido na decisão, né? Nas intervenções tecnológicas, né? Você não tinha o privilégio dos cidadãos, né? Então, pensar em implementar cidades inteligentes, cidades sustentáveis, mas sem, de fato, entender a realidade, né? Como ela funciona. Então, trazer, de fato, a perspectiva do cidadão faz toda a diferença para que a gente consiga, de fato, transformar as nossas cidades em cidades inteligentes e também sustentáveis. Mas o que a gente está falando aqui de cidades inteligentes, né? O que a gente quer dizer com cidades inteligentes? O que seriam essas cidades inteligentes? Bom, a gente não tem assim, um consenso na literatura sobre o que seriam cidades inteligentes, né? Não é nem um consenso, é uma literatura bastante confusa, né? Então, ela tem... Por que ela é confusa? Porque ela tem várias entradas. Você tem estudos que vão da área de tecnologias, da área de arquitetura, da sociologia, né, do desenvolvimento econômico. Então, além de ser multidisciplinar, é uma literatura que é bastante difusa, vamos dizer assim, para não chamar ela de confusa. Então, a gente não tem um consenso sobre o conceito, de fato, um conceito único sobre cidades inteligentes. Mas a gente sabe que a origem, né, do tema está relacionado a um movimento que é crescente, né, de cidades mais inteligentes no final dos anos 90, na direção de uma urbanização mais sustentável. Então, a ideia de sustentabilidade, ela nasce junto com a ideia de cidades inteligentes, né? Não é recente, não é de agora. Mas, no início, né? No início aí, nos anos 90, a maioria das definições de cidades inteligentes trazia muito mais o componente de tecnologia do que de sustentabilidade, né? Ou das pessoas, né? Então, as pessoas e a ideia de sustentabilidade ficavam no segundo plano. As tecnologias, elas estavam num plano mais, como se fosse algo mais importante, né? E as abordagens mais recentes, que têm incluído muito mais a necessidade das pessoas e das comunidades, qualidade de vida e da sustentabilidade, né? Então, o que a gente tem tido nas definições mais recentes? Quais são os aspectos mais relevantes, né, quando a gente está falando de cidades inteligentes? A gente está falando, principalmente, ainda de tecnologias, né, de tecnologia, informação e comunicação, dos estudos urbanos, que são eixos fundamentais, mas, no entanto, a gente tem aí uma série de críticas, né, uma série de novos textos, principalmente da sociologia urbana, que vai fazer uma série de questionamentos, principalmente no que se refere à questão do uso dos dados das pessoas e da segurança sobre esses dados, da privacidade das pessoas, né? Então, a gente tem muitas críticas sobre cidades inteligentes como sendo usadas aí principalmente para lucratividade das empresas, né? Muito mais do que para, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas ou para se pensar na solução de problemas públicos, né, para as cidades. Plataformas como o Google, como o Facebook, o IBM, às vezes oferecem serviços para as cidades em troca de dados muito mais, e às vezes como se esses serviços fossem gratuitos, né, não deixa isso claro sobre o uso dos dados que se faz o uso dos dados que se faz com as informações que são coletadas. E muitas vezes também a gente tem o desenvolvimento de diversos softwares, né, que têm viés das pessoas que elaboram esses softwares, né, e também que a gente não sabe muito bem como funciona, né, em relação, por exemplo, softwares cada vez mais recentes de escaneamento facial, ou que estão relacionados com segurança, né? Então, você tem uma série de críticas aí, toda uma literatura que vai criticar. E também você não tem, por exemplo, a construção de softwares ou de aplicativos voltados justamente para alguns problemas
mais sociais, como, por exemplo, o combate à pobreza, o combate à desigualdade, no tema que a gente vai estar discutindo aqui nessa mesa, que é o combate à questão da pobreza energética, né? Então, tudo isso gera uma crítica bastante forte. Um segundo aspecto bastante relevante nessa discussão da literatura se refere ao tema da sustentabilidade. Então, as cidades inteligentes, agora elas são pensadas como cidades inteligentes e sustentáveis. Desde o início era, mas não era tanto. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo uma pesquisa com uma aluna, só a título de exemplo, e a gente fez uma pesquisa no Web of Science sobre cidades inteligentes e sustentáveis, né? Ela que fez, agora a gente estava discutindo de manhã. E aí, quando a gente pega de 2000 a 2010, a gente encontra 8 artigos. Quando a gente vai de 2011 para 2020, a gente encontra 3.000 artigos, né? Porque como a gente fez esse filtro de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Então você não tinha muito essa discussão no início. Essa é uma discussão muito forte dos últimos anos, agora mais recente, né? Então a ideia de se garantir um desenvolvimento urbano sustentável, né, para os cidadãos e que não tenha que a tecnologia ela não tenha um fim em si mesma, né? E com foco muito na questão da mudança climática. E um outro ponto é a questão da governança. Aí a governança para cidades inteligentes e sustentáveis, com um escopo muito mais da escala local para a escala nacional. E aí um modelo, eu vou falar, eu coloquei daqui uns 2, 3 slides, um slide específico sobre governança, porque esse é um tema bastante que está sendo bastante discutido também quando a gente está falando de cidades inteligentes e de soluções inovadoras aí para as cidades, né? Então, com a presença de colaboradores, né, com stakeholders multiníveis, né, que vão caracterizar essa nova governança. Eu trouxe para vocês aqui, no slide seguinte, não sei se está dando para ver direito, né, porque não sei se está pequeno, mas acho que dá para vocês verem, que um conceito, como eu falei, não tem um conceito específico sobre cidades inteligentes, mas eu trouxe o conceito que a gente tem na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, esse conceito da Carta Brasileira, como que ele vai tratar as cidades inteligentes? Ele vai tratar as cidades inteligentes como aquelas que são comprometidas com o desenvolvimento urbano, né, e a transformação digital sustentável. Então, aí você está pensando aí desenvolvimento junto com sustentabilidade, né, em seus aspectos econômicos, ambientais, socioculturais, atuando sempre de forma planejada e inovadora. Então, a gente também tem aí o componente da inovação e do planejamento, né, inclusiva e em rede, promovendo aí o letramento digital, aí tem a questão de tecnologia, a governança, né, que foi o tema que eu falei anteriormente, né, e a gestão colaborativa, então se utilizando de tecnologias para solucionar problemas concretos, né, então problemas do mundo real, da vida real das pessoas, e aí criando oportunidades, oferecendo serviços com eficiência para reduzir a desigualdade, aumentando a resiliência e melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo aí o uso seguro e responsável de dados. Entra a questão da crítica que eu falei antes, né, que a gente está tendo muito forte, principalmente na área da sociologia, e das tecnologias da informação. Então, a gente tem, né, nesse conceito amplo aí de cidades inteligentes da Carta Brasileira, a ideia de sustentabilidade, a participação com a ideia das pessoas e inovação, né? Então, esse é um pouco do conceito que eu trouxe aqui para vocês, que a gente tem das cidades brasileiras, que eu acho que engloba um pouco do que estava no slide anterior. Dando continuidade, então, essas cidades inteligentes, elas são cidades que são aquelas que vão buscar por políticas estratégicas de inovação e governança na provisão de serviços urbanos. Então, as cidades inteligentes, ficou um pouquinho torto aqui, né, na apresentação, pelo menos para mim, mas as cidades inteligentes, elas não são a mesma coisa que cidades digitais, né? Por quê? Na verdade, as cidades inteligentes, elas se caracterizam pela... as cidades digitais elas vão se caracterizar pela sua capacidade tecnológica, enquanto as cidades inteligentes vão usar, né, esses recursos existentes nas cidades digitais, mas de forma inovadora e colaborativa, e aí trazendo esses componentes que eu já citei antes, da sustentabilidade, da competitividade, né, e da melhora na qualidade de vida das pessoas. Esse vai ser o foco. Com relação à governança, eu chamo a atenção para vocês aqui, porque a gente sai desse modelo mais tradicional que a gente tem,
né, principalmente na ciência política, né, sobre governança, de normas e regras, para uma interação entre o Estado e a sociedade civil, né? E empresas também, com a participação do cidadão, e aí um aspecto que o Leonardo vai trazer mais fortemente, aí a questão das parcerias público-privadas, da transparência e da interação entre as instituições, né? E as instituições governamentais e a sociedade civil organizada e as empresas. Então, a gente não pensa aí mais no sentido de uma governança no Estado, né? Mas uma governança mais inovadora, e aí incluindo pensar a política pública junto com a sociedade civil organizada e também as empresas. E a academia também, né? Obviamente. Nesse slide seguinte aqui, eu trouxe para vocês alguns aspectos, algumas ferramentas de inovação, está bem pequenininho, mas eu posso citar aqui esses espaços, eu peguei isso de um artigo sobre ferramentas de inovação, no qual a gente tem aqui os espaços de talento, espaços de inteligência, espaços de solução e espaços de tecnologia. São diversas ferramentas que a gente tem utilizado cada vez mais para se pensar em cidades inteligentes, e aí eu vou, enfim, citar algumas aqui. A gente tem, por exemplo, no âmbito do governo, os laboratórios os times de inovação. Então, por exemplo, no governo federal a gente tem o Genova, né? A gente tem os Living Labs aí, que está entre o espaço de solução e o espaço de inteligência. Eu vou falar dos Urban Living Labs, que é um pouco diferente, mas os Living Labs foi o passo inicial, que começou junto com cidades inteligentes, por exemplo, com experimentação no meio urbano para se pensar em soluções. Primeiramente, soluções para as empresas, e agora a gente está falando aí de soluções também de políticas públicas, né? No âmbito dos Urban Living Labs. A gente tem aí também pesquisas etnográficas, né, que era uma coisa muito focada na antropologia, que agora está sendo muito utilizada para se pensar na solução de problemas públicos complexos, que a gente chama de wicked problems, né? A gente tem os hackathons, Fab Labs, então tem uma série de ferramentas. Depois eu vou falar um pouco sobre os Urban Living Labs, pensando no problema, na temática que foi colocada aqui para a gente, né, para mim e para o Leonardo, que se refere ao combate à pobreza energética, que é o tema que eu vou entrar no próximo slide já. Né? O que é a pobreza energética? Né? Quando a gente está falando de pobreza energética, a gente está falando de quê? Né? Primeiro, esse é um movimento que começa, uma discussão que se começa na Europa ainda nos anos 90, no século passado, que é um tema que está muito relacionado a altos preços dos combustíveis, a questão da renda, né? No caso, a dificuldade, né, de renda familiar, a baixa renda, e a ineficiência energética, né? O acesso à energia deficitário, a qualidade também desse acesso à energia. Então, ele é um wicked problem, aí um problema complexo também que se dá nas cidades, mas não só nas cidades, também em comunidades isoladas, principalmente pela interseccionalidade que se tem aí em relação à renda, né, à vulnerabilidade e agora questões climáticas também, né? Então, a gente também outro tema que é bastante difuso na literatura, você não tem aí uma definição conceitual, mas a gente pode pensar aí, a partir dessa definição que eu trouxe, que a pobreza energética está relacionada tanto ao acesso à energia, quanto à capacidade de pagamento das famílias, né? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, né, em ações do Estado, junto com a sociedade civil organizada, com as empresas privadas, para discutir o problema da pobreza energética, a gente tem que falar de um duplo problema, né? Não é um problema só de acesso à energia, mas um problema também no que se refere à capacidade de pagamento mesmo das famílias, dificuldades. No Brasil, né, a pobreza energética no Brasil, ela atinge tanto as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, quanto aquelas que vivem em comunidades isoladas. Uma pesquisa recente do Clima e Sociedade desse ano, né, mostrou diversos dados preocupantes. Eu trouxe um aqui só para chamar a atenção de vocês.
14% dos brasileiros deixaram de pagar outras contas para pagar a conta de energia. Então, e aí quando você vai fazer, aprofundar essas pesquisas para áreas, para segmentos da sociedade que são mais vulneráveis, esse número é muito maior, né? E as dificuldades apresentadas para as pessoas em relação ao pagamento da conta de energia é muito maior. Mas a gente não está falando só de energia aqui, então a gente está falando também de outros aspectos, né? Então, nas áreas urbanas, o tipo de pobreza energética vai variar entre as regiões, mas a gente tem, por exemplo, estudos focados no Rio de Janeiro que mostram, na região sudeste, mas principalmente no Rio de Janeiro, que mostram problemas relacionados ao acesso ao consumo do gás, né, do GLP, do gás de cozinha. Então, que é dominado aí em comunidades mais pobres, é dominado pelo crime organizado, então as pessoas têm dificuldade, né? O custo já é muito caro, e aí você tem um problema ainda maior nas pessoas que vivem em áreas que são dominadas pelo crime organizado para você ter acesso, né, ao GLP, que, enfim, eles acabam vendendo mais caro ainda. O custo de acesso ao serviço de energia elétrica também é um problema em áreas urbanas, né? As pessoas acabam fazendo ligações ilegais, né? Tendo o furto de energia, porque as pessoas simplesmente não conseguem pagar a conta de energia e as outras contas. Ao mesmo tempo, a gente também tem no Brasil, nas áreas rurais, o problema que tanto é dos custos, mas também do isolamento, né? Então, a gente tem muitas comunidades ainda que não são interligadas ao sistema de energia, né? Em que a energia, o sistema interligado não chega, e a gente está falando principalmente aí da região norte, né? A gente está falando principalmente da região amazônica do nosso país, no qual você tem aí comunidades isoladas em que a energia não chega, né? E isso tem um custo muito alto para o desenvolvimento dessas comunidades. A gente tem várias políticas nos últimos anos, das últimas 2 décadas, né, que procuraram minimizar esses esforços, mas que a gente que não conseguiu resolver o problema, e nos últimos anos, com a crise econômica, acabou se agravando, né? Eu trouxe só mais um dado aqui para vocês, que se refere à questão do uso de lenha, né, do consumo de madeira para cozinhar, né, que as pessoas estão usando cada vez mais. Então, a gente teve um aumento em 2020 de 2% de uso de lenha no Brasil, né? Isso é um dado do governo federal, né? É um dado oficial. E o preço do GLP, do gás de cozinha, chegou a R$ 130 agora em 2022. Então, a gente tem aí, né, um problema sério de consumo da energia no Brasil, tanto para a questão do consumo da energia, da iluminação, quanto também para cozinhar. Enquanto na Europa a discussão está muito mais relacionada à questão do aquecimento, né, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um problema muito mais focado na questão também da alimentação, que é mais grave, né? E aí eu trouxe um tema para vocês, que é um tema que eu tenho trabalhado bastante, que se refere aos laboratórios urbanos vivos, né? A gente tem as parcerias público-privadas, que o Leonardo vai falar bastante. Eu trouxe os laboratórios porque é outra possibilidade que a gente tem aí de pensar também em possíveis soluções para a questão da pobreza energética, né? Do combate à pobreza energética. Então, os laboratórios urbanos vivos, eles também se iniciam numa discussão, dentro dessa discussão de smart cities, na Europa, né? Principalmente em 2008, com a crise, né, econômica que a gente teve em 2008, a gente tem um movimento ali no sentido de se pensar soluções para os problemas públicos, né, por meios mais sustentáveis, né? No sentido de você pensar soluções de problemas, como esse que a gente está falando aqui na área de energia, mas de maneira mais sustentável, né, e procurando enfrentar as questões das mudanças climáticas. Mas, assim, quais são os objetivos, né, do laboratório urbano vivo? Antes da gente pensar nos objetivos, o que é um laboratório urbano vivo, né? Primeiro, esses laboratórios, eles são uma nova forma de governança, uma governança experimental, né, voltada aí lideradas aí por atores urbanos que vão procurar testar e desenvolver novas tecnologias, mas sempre com
com o objetivo, né, voltados para questões com o uso de inovação e buscando sempre resolver problemas e desafios das mudanças climáticas, né? E aí procurar sempre soluções que tenham como característica a sustentabilidade urbana, né? E aí alguns autores vão argumentar que os laboratórios urbanos vivos são bem-sucedidos quando eles conseguem, né, quando eles conseguem transformar, têm seu potencial transformador para a sustentabilidade, ou seja, eles conseguem catalisar processos de mudanças por meio de avanço, né, de inovações sustentáveis. Então, os laboratórios urbanos, eles têm essa pegada sustentável, mas, para além disso, alguns elementos que são importantes é a questão da criação de um valor social. Então, não é você, na sociedade, não é você fazer experimentações, né, não é você fazer inovações sem criar um valor social. E também com a questão da mudança climática e sempre envolvendo aí os cidadãos e o poder público local. Então, a ideia é de se pensar, sim, em políticas públicas, né, locais, junto com diferentes atores da sociedade civil organizada. E eu penso que os laboratórios, né, eles podem ser utilizados, né, como uma ferramenta, como dentre aquelas que a gente apresentou aqui, que eu apresentei aqui para vocês, né, para o combate à pobreza energética, mas com soluções customizadas no âmbito local. Então, eu trouxe alguns exemplos, já estou caminhando para o final aqui, já, gente. Alguns exemplos no mundo, né? Eu trouxe o exemplo aqui do MNEX, que é Design for Food, Energy and Water, que trabalha com diversas cidades, algumas cidades no mundo, como a cidade de Denver, trabalha com a cidade de Sydney, cidade de Detroit, nos Estados Unidos, tem algumas cidades europeias, que o projeto ele é um projeto internacional diversificado, e a ideia é trabalhar com design urbano, voltado sempre para a questão da alimentação, de energia e de água, né? Então, a ideia é trazer soluções, né? Trabalhar diretamente com laboratórios urbanos vivos, que vão trazer soluções customizadas para comunidades vulneráveis nessas cidades, né? Então, com baixa renda, com vulnerabilidade climática, e aí a ideia é de se pensar, projetar aí soluções, né, que sejam voltadas para a solução desses problemas, sempre também pensando na questão climática e na sustentabilidade. É um projeto financiado aqui por alguns diferentes aqui organismos internacionais, né? Mas aqui você tem aqui a Comissão Europeia, você tem a Comissão Europeia, ela financia diversos laboratórios urbanos na Europa e está começando a financiar aqui também na América Latina. Aqui mesmo em Teresina, a gente tem um laboratório urbano no Edgar Gaioso, no qual eu participo, que é financiado pela ONU, pela Universidade das Nações Unidas, né? E a gente está trabalhando lá por um projeto catalisador, com essa pegada de sustentabilidade. O que vai ser esse projeto, a gente não sabe ainda, porque a ideia é construir junto ali com a comunidade que a gente está trabalhando, que é na Zona Norte de Teresina. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, por exemplo, do MNEX, aqui é só a ideia, a figura da ideia deles, né, dos stakeholders, e aí a ideia de fomentar informações, né, para se pensar em soluções, né, que é um pouco do fluxo que eles pensam. E eu também trouxe exemplos aqui no Brasil, não exatamente de laboratórios urbanos, porque é algo que está começando aqui ainda, então a gente não tem exemplos concretos, mas eu trouxe aqui de uma pesquisa da Fundação Rosa Luxemburgo, identificou 50 iniciativas comunitárias relacionadas à produção de energia. Eu trouxe 2 exemplos. Um aqui do Nordeste, da Associação Comunitária Rural de Várzea Comprida, né, que são 20 mulheres que se juntaram para criar uma padaria comunitária com o uso de energia solar. E aqui é só um depoimento de uma das entrevistadas nessa pesquisa, que vai falar que se não fosse a energia solar, né, eles não teriam condições de ter continuidade nessa padaria, porque eles precisam da energia solar por conta do custo da energia, né, para manter a padaria. E aqui eu vou, perdão, falei da Paraíba não, mas é do Ceará. Aqui ela está falando que é do Ceará. Aqui eu vou trazer um pouco do caminho que foi, né, essa padaria. Primeiro, em 2012, as mulheres elas vendiam de maneira desagregada, né, separadas. Depois elas se juntaram, né, para adquirir equipamentos e montar a padaria comunitária.
O projeto foi aprovado em 2015, em 2016 elas conseguiram financiamento, então colocaram aí tanto a tecnologia fotovoltaica quanto o biodigestor, né? E aí em 2020 a gente tinha 19 mulheres produzindo mais ou menos 600 quilos de produtos por semana, sendo que 400 quilos eram vendidos para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação da Educação, e 200 quilos para feiras e comércio na região. A gente tem um outro aqui, exemplo, que é o Revolucionar, né, no Rio de Janeiro, que é um projeto voltado para comunidades de baixa renda. O piloto foi feito no Morro da Babilônia. A ideia do projeto ele tem 3 pilares: a instalação de placas solares em comunidades de baixa renda, treinamento profissional em eletricidade e instalação, né, o treinamento em eletricidade e instalação, né, para os moradores dessas áreas, e oficinas sobre sustentabilidade para as crianças. Então, a gente tem muitos exemplos no Brasil, né, de maneiras que a gente pode combater aí a gente tem alguns exemplos no Brasil, a gente tem os laboratórios urbanos, que são maneiras que a gente pode se utilizar para combater a pobreza energética. Porém, eu fecho agora aqui, finalmente, eu queria chamar a atenção que a gente precisa, na verdade, junto com essas soluções locais, customizadas, né, eu fecho minha fala aqui, essas acupunturas urbanas, né, acupunturas locais, a gente precisa também de políticas públicas mais amplas, né? Porque essas iniciativas, elas são importantes, mas elas não são suficientes para solucionar o problema, né? Especialmente nos grandes centros, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, esse projeto, ele enfrenta diversas dificuldades, porque é muito caro ainda o acesso às energias renováveis, né? Então, pensar em placas solares, pensar em energia eólica, embora a gente seja um país privilegiado nessas energias, o financiamento ainda é muito caro, então a gente precisa de um financiamento em grande escala. Então, o problema não é só o acesso, né? A gente tem um problema de capacidade de pagamento. Então, é importante garantir o pagamento das pessoas, né? Ter um acesso à qualidade da energia, porque a gente tem um problema de qualidade também no Brasil, muito sério, nas periferias, nas regiões mais isoladas, mas também o custo da energia renovável, né? Porque quando a gente está falando de smart cities, cidades inteligentes, a gente está falando de cidades inteligentes e agora cada vez mais o componente de cidades inteligentes e sustentáveis, né? E essas cidades inteligentes e sustentáveis, ela parte da premissa de energias renováveis, mas as energias renováveis ainda, elas são uma realidade um pouco distante para a maioria das pessoas, porque ela é muito cara no Brasil ainda, né? Então, a gente precisa aí de políticas públicas mais amplas, embora essas soluções locais customizadas, elas sejam importantes também. Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Vitor, não sei se me alonguei demais. Não, tá ótimo. Aliás, excelente apresentação. Assim, questão da pobreza energética, acho que deu para a gente ter um panorama de quão multifacetado é o problema, né? A questão que envolve tecnologia, sociedade civil e Estado, alguns problemas mais imediatos e sistêmicos, como a questão da própria questão de acesso à energia, capacidade de pagamento. Então, deu um belo panorama geral, agradeço demais, assim, acho que foi excelente a apresentação. Eu passo a palavra, então, agora para o Leonardo Santos. Por favor, Leonardo, a palavra é sua. Olá, Vitor. Muito boa tarde a você, a todos os espectadores aí do seminário, né, regional de políticas públicas, né, de sustentabilidade. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, o convite aí feito pela equipe, né, do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, né, na pessoa aí do professor Raimundo, né, e é um prazer estar aqui nessa tarde, né, nesse final de semana já iniciando, para dialogar um pouco, né, e dar continuidade ao raciocínio muito bem elaborado aí da professora, né, Monique, que falou um pouco dessa questão do combate à pobreza energética e como que a gente pode pensar soluções para pautar a sustentabilidade
a nível aí de país, né? E eu trago uma experiência para dialogar com vocês nesse sentido, mais de alguém que está na ponta ajudando essa virada energética, essa transição aí que o Brasil está se empenhando e o mundo inteiro está discutindo no ESG, que é a pauta aí principal na questão da mudança da matriz energética, né? Então, esse é um ponto fundamental. Para me apresentar, eu vou compartilhar minha tela, acho que vai facilitar um pouco aí do entendimento, né, da apresentação, e aí eu vou tentar fazer uma apresentação mais rápida e ficar à disposição aí para esse debate. Vocês estão visualizando minha tela aí? Tá tranquilo, né? E aí, de onde eu vou falar um pouco rápido do trabalho que a gente tem desenvolvido, né? De onde que eu venho, nós somos aqui de Minas Gerais, trabalhamos no Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, que é um instituto aí voltado para pensar soluções para as cidades brasileiras, independente do tamanho delas, né? Cidades pequenas, que é a grande maioria dos municípios brasileiros, e, obviamente, aí as cidades médias e grandes também do nosso país. Nesse sentido, o IPGC é uma instituição do terceiro setor, né? A doutora Monique falou um pouco da importância do engajamento da sociedade civil organizada, né? E por que a sociedade civil ela se propôs a fazer um trabalho muito importante nessa questão da transição energética voltada para os municípios brasileiros, né? Se a gente for analisar, os municípios brasileiros são os grandes consumidores de energia, né, para oferecer os serviços à população, desde manter as cidades iluminadas durante o período noturno, para garantir segurança pública, o direito, né, à mobilidade e o acesso à cidade, até também na prestação de serviços, né, nos grandes equipamentos, como escolas, hospitais, unidades de saúde, os próprios prédios administrativos. Então, sendo o poder público um grande consumidor, faz todo sentido a gente pensar nessa gestão energética para as cidades e para os estados brasileiros. Nós estamos falando mais de 5.550, né, municípios, mais 26 estados, e aí imagina isso a nível global, o volume de consumo de energia e o que pode ser pensado de forma inteligente para que essas cidades e esses estados gerem a sua própria energia, reduza o consumo, eficientize, ou seja, gaste bem, né, a energia que nós temos, que não é tão abundante e por isso ela tem um custo elevado. Isso reflete um pouco no que a professora Monique falou, né, da desigualdade do acesso. As pessoas hoje têm uma energia muito cara que reduz aí, né, em muitos casos, o impacto na renda do cidadão. Então, esse é um dos trabalhos que a gente se propôs a fazer, né? O Instituto ele criou, eu vou falar um pouco mais do trabalho em si, né? Nós criamos um programa específico de cidades inteligentes, que é o Brasil Inteligente, que trata dessa pauta nessas contratações na área de gestão, né? E aí isso tem a ver com a questão energética de uma forma direta. E aí eu queria trazer essa pauta em duas leituras para a gente refletir. Primeiro, a pauta das cidades inteligentes, que é uma pauta que hoje ela tomou conta de todos os espaços, né? Espaços públicos e privados. Então, tem o setor privado discutindo cidades inteligentes, tem os governos, as organizações fazendo essa discussão, mas eu penso de um processo muito claro, que a cidade inteligente ela é resultado de pessoas inteligentes, de decisões inteligentes na área pública, né? Não é esse viés somente tecnológico de células fotovoltaicas, de iluminações de LED, de sensores de Wi-Fi público, ou seja, isso é instrumento para que, de fato, a inteligência naquela gestão ela seja utilizada. E aí eu vou dar um exemplo nesse sentido, ou seja, quando eu estou falando da área pública, que é uma área que nós trabalhamos de forma direta,
a decisão dos governos, a forma que ele desenvolve as políticas públicas, se elas forem de forma inteligente, elas conseguem garantir o acesso, elas conseguem reduzir o custo daquele serviço para o cidadão e, obviamente, impactar melhor a vida das pessoas. Então, a cidade inteligente, ela tem como premissa básica ter gestores inteligentes, ter cidadãos que busquem uma participação popular através do controle social e que faça essa alavancagem do ponto de vista da evolução do pensamento de uma forma de atuação. Eu estou dizendo isso porque o que o IPGC tem feito muito no país, que é a discussão da forma de contratação desses serviços, né? Desses projetos nesse sentido. Essa é uma pauta que a gente tem colocado muito na agenda dos gestores. O recurso público já é escasso. E aí, quando eu contrato mal, eu não consigo buscar planejamento e eu não consigo estruturar esse processo de uma contratação inteligente, eu vou reduzir mais ainda o acesso da população a bens e serviços de qualidade. E é uma pauta que a gente está discutindo do ponto de vista de estruturação, que não é uma pauta ideológica em termos de política pública, né? Eu vou entrar um pouco nisso, que são as parcerias público-privado, né? As parcerias público-privado, inclusive a nossa lei, né, a 11.079, é de 2004, né? Foi sancionada aí na época do então presidente Lula, que era uma alternativa, né, à redução da desestatização, da privatização das ações do Estado, mas que mantinha uma relação de diálogo e de parceria com o setor privado, através das concessões, né? Então, as parcerias público-privado é uma forma de concessão, ou seja, de determinados serviços que alavanque, né, a economia, que atrai os investimentos para a prestação de serviço. E o que o Instituto acabou desenvolvendo ao longo desses anos, que a gente atua muito fortemente nessa área de estruturar parcerias público-privado? A gente conseguiu identificar que, quando eu estou analisando o custo daquele serviço, ele é um elemento administrativo de forma de contratação com um custo muito menor do que outras formas que o poder público pode oferecer para o cidadão. Então, quando a Monique fala, né, a professora fala da dificuldade, por exemplo, do acesso aos recursos para aquisição da energia solar, eu concordo plenamente, né? Ou seja, os prefeitos, os gestores não têm recurso para construir as suas fazendas solares e reduzir o gasto de energia e de fazer a gestão daquele empreendimento, que é um empreendimento complexo do ponto de vista tecnológico, mas quando ele entende a importância dessas PPPs, modela um projeto que seja relevante para aquela cidade, para fazer uma transição energética, deixar de consumir a energia do sistema tradicional e gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis, a PPP é um caminho viável. Por quê? Porque ela atrai o investimento privado e também ela está integrada com a construção do equipamento e a operação e a manutenção, né? E aí sim, a gente consegue viabilizar projetos de energia solar para atender todo um município, uma prefeitura, através das parcerias público-privado. Então, o que a gente tem discutido quando a gente fala de cidades inteligentes na prática, né? As parcerias público-privado, criada lá em 2004, eu estou falando aí de mais de quase que 18 anos de lei, agora, né, em 2020, 2022, 2021, que os gestores públicos vêm conhecendo esse instrumento, né, como instrumento válido, como instrumento inteligente, capaz de oferecer políticas públicas de qualidade, reduzindo o gasto e melhorando aí diversas ações na área da gestão das cidades, né? Depois eu vou falar um pouco da PPP, de Cidade Inteligente, que tem a ver com a questão do combate à pobreza energética, e isso tem melhorado o sentido, mas eu queria jogar um pouco da luz sobre esse instrumento, né, de contratação do poder público, que ainda não é muito conhecido, né? Então, nós estamos falando aí de um processo
de PPPs e concessões, né, para quem não é da área e talvez dar uma clareada sobre esse sentido, as concessões ela tem dois grandes grupos: as concessões comuns, que a gente conhece bem, né, de rodovias, rodoviárias, onde que a receita daquele serviço ele vem da taxa ou de uma tarifa que aquele cidadão ele utiliza, né? Essa é uma discussão que tem sido colocado muito, porque ela também é um instrumento de redistribuição quando eu coloco apenas os usuários daquele serviço como uma forma de remuneração, né? Então, é um exemplo, e é uma lei mais antiga, de 95, e a lei de PPPs de 2004 trata de dois tipos de concessões. A concessão patrocinada, quando parte dessa receita vem do caixa do município, o restante vem de uma tarifa ou de uma taxa, né? Eu vou dar um exemplo, a gente tem vários exemplos de concessões patrocinadas, e, por exemplo, a concessão administrativa, e aí quando eu estou falando de uma PPP de energia solar, né? Que foi a PPP que o governo do estado do Piauí fez, junto aí com a Suparc, onde toda a energia que o estado do Piauí irá consumir vai vir de fontes renováveis a partir de uma parceria público-privada. Né? O IPGC teve a felicidade de desenvolver esse modelo no Brasil e nós modelamos aí o projeto do Piauí, né, nesse sentido. Então, na nossa visão, quando a gente fala de melhoria de matriz energética, de sustentabilidade, de algo que de fato impacta na realidade, as parcerias público-privada é um instrumento para que isso se torne realidade. Né? Mas, assim, por que o professor Leonardo está falando de PPPs num seminário de política de sustentabilidade? Porque eu estou falando da instrução meio, a ponte que liga entre a vontade de mudança e a nossa realidade. Então, foi só através das PPPs que o governo do estado do Piauí pôde atrair 200 milhões de investimento para gerar energia sustentável com matriz energética e ainda reduzir o gasto que ele já tinha. Ou seja, o custo do estado com a energia ficou menor, ele está promovendo a geração de mais de 40 mega de energia para o estado. E o que o cidadão tem a ver com isso? E essa ação governamental impacta na vida do cidadão. Por quê? Porque se cada órgão público, se cada cidadão, de alguma forma, né, começar a gerar sua energia através da geração distribuída, mais energias de fontes renováveis, e daqui a algum tempo significa que o Brasil, felizmente, vai poder desligar suas termoelétricas, que é uma energia não limpa, com um custo muito alto, que justifica as bandeiras vermelhas e amarelas que o país tem pago. Então, quando a gente incentiva os próprios governos, através das PPPs, gerar sua própria energia para atender todo o seu consumo, eu estou no movimento quase que de formiga, porque eu estou falando de projetos pontual, mas em escala isso impacta, de fato, na nossa matriz energética, e aí, quando você tem um volume de geração grande, naturalmente o custo da energia reduz, e aí você começa a democratizar, ou seja, a ter um custo energético mais barato para que as comunidades e as populações de baixa renda possam usufruir desse bem. Então, as parcerias público-privada é um instrumento administrativo de gestão que demanda uma inteligência de um gestor, um conhecimento, para que ele entenda esse instrumento e possa aí, melhorar a gestão dos seus municípios em diversas áreas. Eu vou dar um exemplo, e aí a professora Monique tem, né, o DNA dela, e eu admiro muito por isso, quando ela trabalhou aí na PPP de iluminação pública da capital em Teresina, ou seja, imagina o impacto que Teresina reduziu no consumo de energia quando ela está trocando todo o seu parque de iluminação, que é um programa de eficiência energética de iluminação. Ou seja, quantos mega de quilowatts de energia por mês a capital do estado do Piauí vai deixar de consumir quando ela incorporou uma tecnologia que reduz até em 70% o gasto na conta de energia, ou seja, usou de inteligência através de uma gestão pública
que, através de uma PPP, que é um instrumento administrativo, ela pôde atrair o investimento privado, reduzir o gasto, e essa economia do gasto é que remunera o parceiro privado, ou seja, uma inteligência administrativa impacta na redução do consumo de energia e isso melhora a nossa matriz energética. Então, são vários exemplos na prática, e aí eu não estou falando de teoria, né? Quem está andando aí por Teresina está acompanhando a troca do parque de iluminação, ou seja, o cidadão tem um serviço de iluminação com muito mais qualidade, com um custo menor e, principalmente, né, num contrato de longo prazo que vai reduzir aí o risco de continuidade desse serviço. Então, eu falo assim, parece estranho, né, mas o instrumento das parcerias público-privado é uma inovação, é um instrumento que, utilizado de forma inteligente, impacta na gestão das cidades, transformando ela em cidades mais sustentáveis, mais inteligentes nesse sentido, né? Esse é um ponto, eu acho, que vale a pena o grupo refletir. Quem não conhece, né, o instrumento das PPPs, eu acho que vale a pena pesquisar sobre isso, porque é uma inovação do ponto de vista legislativo, ou seja, a lei ela traz uma inovação que vale a pena aí os gestores fazer o uso desse instrumento. E aí, pessoal, eu vou entrar num foco bem principal, que é, por exemplo, o gasto da economicidade, porque quando a gente fala em gestão de cidades inteligentes e de sustentabilidade, a sustentabilidade não está voltada somente aos elementos ambientais, né? A sustentabilidade ela passa pelo viés econômico, né? Ela passa por diversos vieses. E aí a gente fez um estudo aqui em Ouro Preto, que é uma cidade histórica em Minas Gerais, comparando esses dois modelos. Poxa, professor, por que o senhor está defendendo o instrumento das PPPs do ponto de vista administrativo? Porque ele é um instrumento que garante uma qualidade do serviço, garante uma continuidade daquele serviço ao longo do tempo, porque são contratos de médio e longo prazo. E quando eu estou falando de custo do serviço, o impacto é muito grande. Basta ver esse slide da nossa pesquisa aqui em Minas Gerais, comparando os dois modelos. Imagina se a prefeitura fosse fazer uma PPP de uma eficientização do parque de iluminação no modelo tradicional, né, naquele modelo burocrático de compra de equipamento, de contratação de empresa, de manutenção de forma própria, e imagina na parte de cima se ela tivesse feito isso num contrato integrado de longo prazo. Então, você vê claramente o custo é muito menor. E aí, quando eu olho para o custo de uma política pública, que iluminação pública é um serviço relevante para a sociedade, eu consigo garantir a sustentabilidade econômica daquele serviço, porque eu consigo contratar num custo que cabe no bolso do cidadão, porque isso impacta na taxa de iluminação que todo mês o cidadão paga, né? Então, eu acho que é esse exercício, quando eu falo da cidade inteligente, que ela tem como premissa básica gestores inteligentes, é isso que eu estou dizendo, e é isso que o cidadão tem como uma questão relevante, né? Nós estamos vendo aí as altas dos preços, o aumento, infelizmente, né, da taxa de fome no país, ou seja, isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com decisões inteligentes que impactam diretamente na vida do cidadão, né? E aí eu queria, para encerrar nesse sentido, falar um pouco, né, o que o IPGC ele tem desenvolvido, né? O nosso trabalho enquanto sociedade civil organizada é ajudar as prefeituras do Brasil, primeiro, levar esse debate, que não é um debate popular, isso não é um debate que está em todas as áreas do ponto de vista da gestão pública, principalmente no interior, nas cidades menores. As PPPs ainda são instrumentos utilizados muito nos grandes centros, nas capitais, né? E o nosso trabalho enquanto sociedade é colocar essa agenda, né, esse debate, para que cada vez mais você tenha gestores fazendo contratações e tomando decisões que gerem impacto na vida do cidadão. Então, o nosso trabalho é ajudar as prefeituras a modelar, a fazer os estudos de viabilidade, a fazer as audiências e as consultas públicas e transformar esses projetos em realidade. E aí eu tenho
uma felicidade, né, em falar do Piauí, porque o Piauí, hoje, ele tem a menor PPP de cidade inteligente do país, que é o município de Angical do Piauí. Alguém deve conhecer, um município pouco mais aí, em média de 10 mil habitantes, que a gente conseguiu comprovar que é sim possível fazer projetos de cidades inteligentes do ponto de vista estrutural em cidades pequenas do interior do Brasil. Então, esse é um exemplo que eu acho que vale a pena, né, os alunos do curso de pós-graduação e quem mais estiver acompanhando, a visitar e entender esse processo e ver como é que ele é impactante na vida das pessoas, né? Então, o que a gente está tratando de PPPs de cidades inteligentes? Primeiro, a eficientização de 100% do parque de iluminação. É isso que Teresina fez, né, no projeto de PPP, e vai reduzir o consumo de energia, vai melhorar a prestação de serviço para o cidadão, né, e vai fazer a sua contribuição no combate à pobreza energética, porque se você consome de forma inteligente, reduz o consumo, naturalmente você vai aí aumentar a possibilidade de oferta desses serviços para outras populações, né? Então, a gente faz todo o projeto luminotécnico para que esse parque seja georreferenciado. E qual foi a grande inovação? Junto com a iluminação pública, nós embarcamos a infraestrutura de telecomunicação, ou seja, nós incluímos a rede de fibra ótica para conectar os prédios públicos, as escolas, as unidades de saúde, o centro da administração, para oferecer Wi-Fi público para o cidadão e reduzir a desigualdade para quem não tem acesso, né, à telecomunicação, e junto criando um centro de controle operacional para fazer o sistema de segurança e monitoramento das vias. Por que é importante, né? Deve estar se perguntando assim, professor Leonardo, por que é importante ter fibra ótica numa unidade básica de saúde lá do interior do estado do Piauí? Porque hoje é possível oferecer assistência médica por telemedicina. Só que, para isso, a comunidade tem que ter acesso à fibra ótica, para que o médico consiga atender o cidadão, como eu estou fazendo aqui hoje, falando de cidade inteligente, de Belo Horizonte para um evento no Piauí. Ou seja, isso é uma política pública na prática. O dia que o médico tiver uma fibra ótica com um cidadão numa UBS, num PSF do interior, o cidadão talvez vai ter um acesso a um serviço por telemedicina, por um atendimento digital. Isso é cuidar da infraestrutura que garanta aí a melhoria do serviço prestado para o cidadão. E junto com isso, né, com a infraestrutura que nós estamos pensando, e o projeto prevê, a gente também integra, né, a geração de energia solar. Então, o projeto de Angical do Piauí, de Barras, né, de São João do Piauí, que também já foi entregue, a cidade, mesmo pequena, vai ter toda a sua geração de energia por fontes renováveis, vai oferecer câmeras de segurança espalhadas em áreas estratégicas, a população vai ter acesso ao Wi-Fi público, as unidades de saúde municipal vão estar conectadas com fibra ótica e todo o parque de iluminação vai estar eficientizado, né? Tudo isso, como eu disse antes, através de uma parceria público-privada, que era inimaginável no passado, passou a ser possível com inteligência, com legislação, com garantia e, obviamente, com cooperação da sociedade civil, do mercado, dos investidores que se interessam por esse projeto e, principalmente, por governos inteligentes que conseguiu perceber que é possível melhorar os serviços do cidadão através de parcerias, que, inclusive, é um dos ODS, construir parcerias sustentáveis, né, igualitárias, é um objetivo do desenvolvimento, fora os demais que esses municípios estão contribuindo. Então, no geral, pessoal, é essa mensagem que eu queria trazer, né? Eu queria trazer uma mensagem mais do ponto de vista da prática, né, nesse sentido, e aí tem vários cases de projetos já funcionando no Brasil, né? Inclusive, nós fomos, felizmente, esse ano, a PPP de Carmo do Cajuru aqui em Minas, que é um projeto de cidade inteligente, foi a primeira do Brasil, numa cidade de 20 mil habitantes, foi reconhecido pela ONU como a melhor PPP do mundo em 2022, né?
foi uma felicidade aí de um case, de algo que já está funcionando. A gente não está discutindo, né, a possibilidade, né? Isso já está transformando aí, melhorando a vida de muitas pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade aos professores, né, e deixar aí os meus contatos, se alguém quiser avançar um pouco mais no entendimento das parcerias público-privado e como isso pode impactar no combate à pobreza energética, no combate ao acesso aos serviços públicos de qualidade, porque a PPP ela pode seguir para diversas outras áreas, né, nas áreas de educação, nas áreas de saúde, né, no sentido do cuidado, da melhoria do acesso, né. Eu acho que é uma pauta relevante e que a gente está aí dando a nossa contribuição. Muito obrigado a todos e estou aberto aí ao diálogo, às dúvidas que houver, para colaborar aí nesse debate importante do seminário regional. Muito obrigado, professor Leonardo. Mais uma ótima apresentação e muito legal, né? Foi muito frutífero porque parece que foi combinado, assim, né? Deu muita continuidade ao que a professora Monique apresentou, de um ponto de vista mais prático e também trazendo o problema de forma mais global, né? Assim, a professora Monique trazendo o problema da família que não tem acesso à energia e você destacando a questão de que o Estado usa muita energia para iluminação de vias, questão de acesso, de segurança, de funcionamento de hospital, de escola, coisas que estão no nosso cotidiano, mas que passam batido por nós, né? Então, acho que foi muito bom, teve muito diálogo entre as duas apresentações. Tem uma pergunta aqui no chat do Giovanni, perguntando, aí eu acho que essa vai ser mais direcionada à Monique, perguntando em que medida o paradigma de planejamento urbano hegemônico corrobora, de fato, para o alcance de cidades sustentáveis, e questionando se uma solução viável seria a busca de decolonização dos princípios e meios de planejamento urbano do sul global, né? Eu queria aproveitar também um pouco o meu poder de agenda aqui, de coordenador da mesa, e trazer, enfim, pedir uma colaboração para vocês também. Eu queria que a professora Monique conversasse um pouco mais com a gente sobre essa questão da sociedade civil participando do desdém de política pública, pensando no combate à pobreza energética, né? Então, como é que seria essa participação? Enfim, discutir um pouco mais de tempo isso. E com o professor Leonardo, queria perguntar se tem algum caso, se vocês já trabalharam assim, com a parceria público-privada, trabalhando não tanto na questão da eficiência de iluminação pública, por exemplo, mas direto na questão do acesso à energia. Quer dizer, se tem algum caso de lugares que não têm acesso à energia e que vocês fizeram parceria com o Estado para gerar esse acesso, enfim, um pouco também para explorar a sua experiência, né, nesse sentido. Então, eu passo a palavra para vocês. Quem começa? Quer começar, Leonardo? Tanto faz. Não, acho que pode ser contigo, Monique. Pode ser, e aí eu finalizo com esse case aí, essa experiência aí do acesso. Acho que vai ser legal. O Leonardo falou da experiência que a gente teve aqui em Teresina, né? Então, assim, a expectativa que a gente tinha, Leonardo, de redução, por exemplo, no mínimo 50%. Vocês terem uma ideia, quanto se representa em termos de reais, né? A gente pagava em 2018 mais ou menos 28 milhões de reais por ano de iluminação pública, fora os prédios públicos, né? E a ideia é que caísse para em torno de 14 milhões, né? Mas agora, como essa é uma tecnologia que avança muito, não, então a ideia é que se aumente ainda, né? O Leonardo depois pode falar, mas eu acho que a economia está em torno de 70%, 60%, né? Não é mais de 50%. Quando a gente fez 50%, era um número conservador que a gente fez
o projeto aqui junto com o BNDES, né? Mas é muito dinheiro que a gente está falando, quando a gente está falando de eficiência com iluminação pública, e lembrando aí que os municípios têm muita dificuldade de pagar a conta de energia, os municípios do interior. Com relação à pergunta que foi me colocada aqui, sobre o planejamento, né, e essa ideia de decolonização, né, para o planejamento do Sul Global, eu vou juntar essa pergunta, por mais estranho que possa parecer, com essa questão do próprio... Você colocou, Vitor. Sim, quando a gente está discutindo todas essas questões em relação a planejamento urbano, e até quando eu falei aqui de trazer a ideia de Urban Living Lab, de participação da sociedade civil, a gente tem que trazer tudo isso filtrado para a nossa realidade, né? A gente não vive numa realidade europeia, né, no qual... Bom, se bem que eu verifiquei em alguns estudos, eu tenho estudado muito esse tema por conta do trabalho que eu tenho feito no Ministério da Ciência e Tecnologia na área de sustentabilidade, e aí eu tenho estudado muito isso, e essas dificuldades, às vezes, de participação, sim, a gente também vê lá na Europa, nos textos, nos cases, né? A gente pensa que na Europa todo mundo quer participar, que só aqui no Brasil, na América Latina, que ninguém quer participar, nada disso. Né? Vamos lá para a teoria política mesmo, no mundo moderno as pessoas não querem participar efetivamente, e as tecnologias não ajudaram como a gente pensava umas décadas atrás, uns anos atrás, que todo mundo ia querer participar o tempo inteiro, né? Então, é uma dificuldade essa questão da participação. O planejamento urbano ele tem que ser totalmente repensado quando você fala de você, de fato, pensar as políticas públicas trazendo aí a sociedade civil, né? Porque a gente tem hoje, né? Eu converso isso muito com meus alunos, quando a gente fala de participação, vamos trazer as pessoas para a gente poder participar do processo de elaboração, de desenho da política. Quando a gente fala isso, a ideia que vem à mente é sempre aquela ideia, né? Vamos fazer uma audiência pública, a gente leva tudo pronto e as pessoas só vão lá e dão um ok para o que os gestores fizeram. Quando a gente está falando de inovação, e inovação no desenho de políticas públicas, a gente está falando de realmente trazer as pessoas para o centro, trazer as pessoas para participarem do processo de elaboração. É fácil fazer isso? Não, não é, porque as pessoas não têm muito interesse, não têm muita crença, não acreditam muito no poder público, né? Eu tenho participado de uma experiência hoje aqui em Teresina que tem funcionado, mas assim, a gente ainda está entendendo um pouco até porque está funcionando com a comunidade, talvez porque eles já são muito ativos e participativos, né? Vou só contextualizar, é uma comunidade na zona norte daqui de Teresina, no extremo da cidade, né? Que não tem nenhum serviço, é um loteamento do Minha Casa Minha Vida, em que as pessoas foram morar lá, eu brinco com os meus alunos, né? Pensa numa caixinha de fósforo, né? Que tem um monte de palito, as pessoas estão ali também, né? Não tem nenhum serviço, não tem uma creche, não tem uma UBS, não tem ônibus, não tem nada. As pessoas andam 2 quilômetros para poder pegar um ônibus, por exemplo. Aí agora conseguiram uma linha de ônibus para passar 2 vezes ao dia na comunidade, no residencial. Então, lá, por conta dessa falta de tudo, é uma comunidade que as pessoas participam muito, se unem muito, então criaram ali já um valor, né, em termos de participação social para poder eles conseguirem acesso a alguns serviços, né? Mas é muito difícil, não é uma coisa fácil. Então, na prática, como é que funciona? Quando você tenta fazer isso funcionar, a prefeitura ou a academia sair dos seus muros e ir, de fato, para a sociedade, né? Apresentar projetos e fazer com que as pessoas participem. E fazer com que as pessoas participem, mas também incorporando, de fato, a opinião delas, né? Porque eu não estou invalidando aqui o processo de consulta e audiência pública, é um processo que a gente tem, é um mecanismo que nós temos que é super válido, mas o que a gente está falando aqui é diferente, não é a gente levar algo pronto, é realmente construir. Lá onde a gente está fazendo esse trabalho, se você me perguntar assim, qual vai ser o projeto catalisador lá, Monique? Eu não sei. É uma coisa que a gente vai definir no ano que vem. O que a gente está fazendo agora é preparando o terreno, preparando o território, né? Então, é uma outra lógica. Eu não sei por quê, porque a gente vai construir junto com eles, a gente não está com uma ideia pronta. A gente tem exemplos do que já aconteceu no mundo, de projetos catalisadores, em São Paulo tem muito, né?
o que é um projeto catalisador, de você mudar ali uma realidade de fato, mas o que vai ser a gente não sabe. Então, assim, eu concordo que você tem que se utilizar, né, voltando para a pergunta acho que Gabriel, né, dessa discussão da decolonização, né, do planejamento urbano, porque é você pensar de uma maneira diferente a partir também do território em que você está agindo, né? E não no modelo que a gente tem nos moldes atuais, porque hoje a gente planeja e vai lá e leva e fala que as pessoas participaram. Vai, Leonardo, vou parar por aqui um pouco e, de repente, pode ter alguma outra observação aí de alguém. Excelente, professor. Eu acho que essa visão, eu falo assim com os meus colegas aqui no Instituto, a democracia ela é um exercício que dá um trabalho, né? Mas tem um prazer, porque eu discuto isso, né? Quando a gente está modelando projetos, tem que envolver Câmara de Vereadores, tem que envolver Ministério Público, assim, a gente gasta mais energia e mais esforços para romper isso nos órgãos e no diálogo do que, de fato, modelar o projeto em si, né? Mas é um exercício democrático, eu acho que ele é fundamental, por isso que eu falo assim, a gente tem que empoderar os sujeitos para que eles fundamente e assessorem nas decisões, mas é trabalhoso, né? E aí, voltando na pergunta do Vitor, em relação ao acesso, né, à gestão energética nesses projetos de PPPs, Vitor, isso é extremamente possível. Porque, na verdade, assim, quando o governo ele tem essa sensibilidade de acolher, né, a população que não tem acesso, seja a população de baixa renda, seja cadastrada nos programas sociais, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco na resolução da ANEEL, que agora virou lei, que deu o brasileiro a condição, e isso para mim foi uma evolução tremenda na legislação, a gerar sua própria energia, que é a geração distribuída. No passado, todos nós éramos usuários cativos. Obrigatoriamente, você tinha que consumir energia do sistema elétrico, quase impositivo, né? E aí, com essa nova mudança, ela deu a condição ao sujeito de gerar sua energia, gerar um crédito. Esse crédito vai para a rede da concessionária e você deduz isso no volume que você consumiu. E isso que deu essa revolução da energia solar no Brasil, né? E isso que está mudando a nossa matriz energética. Então, houve uma melhoria na legislação, né? E, felizmente, essa resolução virou lei do novo marco regulatório do setor elétrico, e hoje o cidadão brasileiro tem esse direito garantido. Isso é um ponto importante, né? Porque ele pode ir lá pegar um dinheiro emprestado num banco, financiar essa usina, pagar isso em 5 anos, e vai ter usina funcionando durante 30, 40 anos para gerar a sua própria energia. Então, esse já é uma legislação, uma política, através da lei, que garantiu um acesso melhor a esse direito. Obviamente, nem todo mundo tem dinheiro para construir a sua própria usina ou pegar dinheiro emprestado no banco, né? Eu estou falando de uma outra parcela da sociedade, que vamos falar da população aí de baixa renda e dos programas sociais. Então, numa PPP, o prefeito pode muito bem contratar uma geração de energia solar que gere um crédito além do que ele consome, porque ele vai reduzir o seu gasto, e aí aquele crédito a mais, ele pode, por exemplo, colocar isso num programa social, ou seja, eu vou oferecer 100 quilowatts por mês para as famílias de baixa renda num programa social. 100 quilowatts por mês de energia, eu estou falando de R$100 a menos que o cidadão vai tirar da conta para pagar energia, para comprar alimento, para comprar um material escolar ou para utilizar para outro fim. Então, em vez dele oferecer o recurso, o valor, o ticket, né, o vale energia, né, o vale gás, ele pode oferecer o crédito, porque no CNPJ da prefeitura ele tem um crédito maior, e aí ele vai informar para a concessionária de energia local que ele vai, por exemplo, utilizar aquele excedente para atender a 200 famílias de um programa social. Então, a lei ela foi tão inteligente a ponto de favorecer quem tem condições de comprar sua própria usina e gerar, que isso é importante, porque eu estou aumentando a produção de fontes renováveis, isso tem impacto, né, no ponto de vista da virada energética, e também a possibilidade da geração do crédito, onde a prefeitura pode utilizar essa compensação
para uma população de baixa renda. Esse é um exemplo que cabe muito bem dentro de uma PPP e que basta o prefeito determinar que isso seja feito na modelagem. Um outro exemplo que também é possível, e aí eu estou falando de populações que não estão conectadas à rede de energia nacional, que é a rede elétrica, nós estamos falando aí de populações indígenas, quilombolas, na zona rural, ou seja, não tem uma rede de energia numa comunidade indígena, por exemplo. Mas aí a geração de energia solar, ela pode fazer a unidade de consumidor, né, remoto, ou seja, vai criar uma micro-usina no interior da Amazônia, no interior do sertão, e aí você pode utilizar um sistema de baterias, um sistema para levar essa tecnologia para o cidadão. Então, isso facilitou muito o processo. Então, o prefeito vai contratar uma PPP para fazer uma micro-usina nas comunidades rurais, por exemplo, que não tem acesso, e também no mesmo escopo do projeto da PPP vai estar a população de baixa renda que não pode, por exemplo, ou que está tirando dinheiro da cesta básica para pagar a conta de energia, que é, de fato, um bem essencial. Então, na PPP, a Monique já foi, né, secretária do município, é um projeto que cabe, se for bem estruturado, bem modelado, a gente pode reduzir a desigualdade de acesso à energia através de contratos de PPPs nesse sentido. Nesses dois exemplos que eu falei, os créditos para a população de baixa renda e as unidades remotas onde que não tem acesso à rede de elétrica nacional. Eu queria só, Vitor, fazer são 30 segundos. Obrigado, gente. O Leonardo estava falando, quando eu estava no município, à frente do município, na pasta, eu fiz um projeto de 3 mini-usinas, né? Não foi licitado, mas ficou pronta, porque a gestão atual optou por não licitar. 3 mini-usinas de energia solar para o município, para poder cobrir as despesas, no caso, a energia gerada pelos prédios municipais, né, escolas, UBS, hospitais e as secretarias, né? E aí a gente tinha uma área que era próxima a uma horta comunitária aqui na capital, né, em Teresina. Teresina tem muitas hortas, Leonardo, hortas comunitárias. E aí eles tinham um problema de energia em termos do poço, né, para poder fazer como é que se fala, meu Deus do céu? Para fazer... Irrigação. Exatamente. E aí a gente tinha colocado no projeto da PPP como uma contrapartida social da concessionária, né? Então, por exemplo, ofertar energia ali para eles, ali, utilizar da energia ali da mini usina ali, também colocar o deles juntos, ali, a conta deles juntos. É só para dizer que na parceria público-privada você tem vários arranjos, né, que permite você dar uma contrapartida social, mesmo que às vezes nem é um objeto direto. Enfim, só para... Eu não ia falar muito sobre PPP, porque o Leonardo está aqui hoje. Excelente, mas é isso, professor. A gente vai se complementando aí. Obrigado pela observação. De fato, isso é um ponto que faz todo sentido, né? Uma compensação social para aquele projeto aí nesse sentido. Muito bom. É porque nesse caso não era objeto, né? Mas excelente. Muito bom, gente. Eu não temos mais perguntas no chat. Eu quero agradecer imensamente, dizer que, particularmente, eu aprendi muito hoje na mesa. Foram excelentes apresentações, excelentes reações. Então, eu quero agradecer muito, agradecer no nome do Seminário Regional de Política de Sustentabilidade. Passo a palavra para vocês, se vocês quiserem algumas palavras finais. Muito obrigado, gente. Obrigada. Eu vou começar aqui, Leonardo. Eu que agradeço aí pelo convite do professor Raimundo. Acho que gostaria de dar parabéns aí pela organização do seminário. Parabéns para você também, Vitor, pela condução da mesa. Né? O Vitor não... você não se apresentou, eu acho, Vitor, né? Também está no departamento com a gente. Né? Chegou aí mais recentemente, eu acho, de todos os professores, é o mais novo aí do departamento. E eu que agradeço, eu acho que o tema é super interessante, é uma discussão interessante. Eu acho que o Leonardo trouxe várias provocações aqui para o telefone tocou. Para o programa de ciência política, porque as políticas públicas são uma ferramenta muito... As parcerias público-privadas
são uma ferramenta muito importante de políticas públicas e também para pensar a questão do combate à pobreza energética, e a gente tem outras ferramentas também, a inovação, ela permite aí diferentes ferramentas, né? São desafios, são problemas que são muito complexos, né? A gente tem, enfim, cada vez mais esses problemas, e eu acho que a questão da mudança climática vai agravar isso um pouco mais, infelizmente, né? Não tem perspectivas muito boas, né? Em relação a isso. Pelo menos no caminho que a gente tem tomado aí no Brasil. Mas é isso, né? Eu acho que é uma discussão em aberto, e muito obrigada aí pelas palavras e pela participação aí das pessoas. Eu sei que daqui a pouco tem mais aí, o seminário não acaba, né? O congresso continua, então, obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer aí ao convite, né? Eu acho que o programa de pós-graduação em ciência política, e aí eu fiz provoquei um pouco mesmo que a Monique colocou. Eu acho que eu trabalhei muito tempo na universidade e hoje eu estou mais na área executiva e sempre fiz essa provocação, né? A academia, ela tem que, além de discussão teórica e científica, ela tem que oferecer ferramentas para o sujeito para ir lá e transformar a realidade. Então, e hoje eu estou no outro campo, né? Eu estou no campo na lida lá com o prefeito, com o vereador, discutindo gestão pública, como é que faz essa atuação. E esse é um momento importante, né? Momento de reflexão acadêmico, de discussão, momento de ir para campo, entender o que esse diálogo e essa concepção impacta na vida das pessoas. E eu acho que eu fico muito feliz quando eu retorno, né? Recebo esses convites da academia, que é uma sensação de voltar, né, à origem, mas de trazer essa prática que a gente vem aí fazendo. Então, muito obrigado a todos vocês, né, ao programa, ao professor Raimundo que teve essa sensibilidade aí de fazer o convite, e estamos aí inteira disposição, né? A gente está com muitos trabalhos no estado do Piauí, então vira e mexe a gente está por aí, né? Conheço bem a realidade do estado e é um potencial enorme nesse sentido. E fico à disposição e muito obrigado, que todos tenham aí um excelente evento durante aí esse final de semana.